Olá, nesse vídeo eu vou mostrar um exemplo de um código customizado devido à necessidade de alguns clientes em atualizar informações de um grid baseado em outra tabela. Lembrando que esse código aqui, para que você possa executar ele, incluir ele dentro do GVINS, você necessita ter um conhecimento básico de programação, mas eu vou mostrar ele aqui de forma bem simplificada para que você possa implementar caso tenha necessidade. Criei um exemplo bem básico aqui, com uma tabela de clientes, uma tabela de produtos, que tem, nesse caso, dois produtos só cadastrados, e uma tabela de venda. Então, essa tabela de venda é uma tabela pai que possui um grid, que é um grid filho. A estrutura atual desse exemplo é essa estrutura aqui. Ó. Então, eu tenho uma tabela de vendas, tá? Que possui um código do cliente também, uma tabela de cliente que eu mostrei para vocês, com os campos nome e telefone, a tabela de produto com algumas informações e a tabela de vendas item, que vai possuir o código da venda item, que é um número um incremental, o código do produto, a quantidade comprada, o valor comprado e a identificação da venda, que é o pai. Tá? Basicamente é isso que tem para esse controle. Agora na implementação que a gente fez, para ter esse resultado aqui, ó, eu estou numa tabela de vendas, eu venho aqui, seleciono um produto e ele mostra para mim já o que ele puxou lá da tela de cadastro de produto. Quantidade que tinha em estoque, poderia ser qualquer outro campo, e o valor de venda desse produto, que é R$ 15. Se a gente ver aqui, a gente vai ter essas informações aqui. Ó. Valor 15, quantidade em estoque 33. Então, para a gente ter esse funcionamento aqui, de maneira que ele permita que eu selecione um item e ele traga as informações básicas e eu possa alterar para poder fazer a inclusão, tá? A gente precisa de um código manual. Esse código manual ainda não está disponível no GVINS para ser feito pela interface, pela ideia do GVINS, devido à complexibilidade de implementação dela de forma genérica. Mas é um código relativamente simples para quem tem um pouquinho de conhecimento aí na área de programação. O código para fazer aquilo é esse código aqui. Ó. Então ele é bem simples. Depois eu vou colocar no link desse vídeo aqui o download desse exemplo para que você possa olhar como foi feito. Então eu vou explicar aqui item a item cada um dos passos aqui. Essa primeira função que foi criada é um override de uma função do grid em que ele passa somente uma vez desde que a página seja carregada. Ela foi carregada, ele dispara uma vez isso aqui. Para que a gente precisou dessa parte de código? Porque eu preciso atachar um evento de select index change para a combo box específica, que é aquela combo box de produto. Então eu coloquei aqui uma validação, caso seja aquele grid, né, o grid 1, que é o único grid que eu tenho em tela nesse caso, ele vai executar essa função aqui, vai pegar e verificar se o item que está chegando é um item editável e está em modo de edição, né, Edit Mode, tá, para poder entrar na minha função, que é o que interessa para a gente. Ele cria um item do grid, ele cria um controle de combo box aqui para mim. Dessa combo box, ele procura dentro do meu grid a combo box que tem um ID igual a 2, que é a minha combo box de produto. E depois ele seta algumas questões do auto postback dele para true e atacha um evento nele. Então assim, só para exemplificar para você que não tem conhecimento de código e talvez não tenha entendido tudo que eu falei aqui, o que você precisa saber? Nessa função de cima, para você conseguir implementar isso no seu código, você vai copiar do jeitinho que está aqui e colocar na tua página. No caso aqui eu estou na página de vendas, é a página que possui o grid. Tá? Então a página pai. Então eu coloquei esse código dessa forma. O que você precisa modificar? Essa informação aqui, ó, grid column 2, e caso queira, essa informação aqui, que é a referência dessa aqui. Então você precisa modificar nesse primeiro momento esses três pontos. Como eu sei qual que é essa informação aqui? Vou lá no meu grid e vejo qual que é o nome da grid, que é a combo box. Essa grid aqui, que é a combo box, se chama grid column 2. Então esse é o nome que eu tenho que modificar aqui. Então, uma vez modificado aqui, para ele encontrar o controle correto, e a chamada da função, que é só uma referência dessa função aqui de baixo, isso aqui já está pronto. O que eu preciso fazer nessa parte de baixo aqui? Aqui é a parte dessa função, tá? Talvez um pouco mais complexa, apesar de ser muito simples.
você precisa modificar o select que vai ser feito. Então aqui eu estou fazendo um select lá na minha tabela de produto, e esse select vai me retornar o nome do produto, o valor do produto, a quantidade em estoque da tabela de produto, onde a identificação do meu produto seja igual à combo box que está selecionada, tá? A combo box que disparou o evento. Qual foi que disparou o evento? A combo box que a gente atachou lá em cima. Então, quando ele modificar um valor da combo box, ele vai disparar esse evento para mim aqui de baixo, e aqui vai chegar exatamente o item da combo box. Então, eu vou conseguir filtrar aqui pelo item que eu selecionei. Feito isso, a gente tem aqui embaixo, pegando o valor lá do select que a gente fez na tabela, pegando o valor dessa coluna e setando isso como text da coluna 3. Então, no caso, a coluna 3, qual que é a coluna 3 que eu vou setar a quantidade em estoque? É essa coluna aqui, ó. Olha lá em cima, grid column 3. Da mesma forma, eu fiz para o valor, que é grid column 4. Então, aqui eu vou setar no estoque, eu vou setar na coluna 3 e o valor na coluna 4. Vamos ver isso aqui executar, para que vocês entendam direitinho o que está acontecendo. Então, vou botar aqui na parte de baixo, tá? A parte de cima ali é bem simples. E vou aqui incluir mais um registro. Selecionei o item 2. Ele vai parar lá na minha função. Então ele parou aqui na minha função, sem muito segredo. Vai vir aqui, vai fazer aquele select que eu montei com o item que eu selecionei, que o ID dele é 2 aqui. Tá? E vai pegar os valores lá do meu select, é importante que ele esteja escrito corretamente, o select, para que tudo funcione. Então olha aqui, ele vai pegar o valor 33, que é o que está dentro dessa coluna aqui, e vai gravar lá no meu text do meu grid. Então pessoal, esse é o funcionamento. Eu vou colocar nesse vídeo aqui um link para que você possa baixar esse exemplo. Lembrando só um detalhe, assim, a SSI não dá suporte para código manual. Tá? Estou exemplificando para vocês, mas a gente não tem obrigação em dar um suporte pelo código que você desenvolveu, a não ser que seja um problema da ferramenta. Então, caso você queira implementar isso e não consiga, você pode recorrer a outros artifícios que a gente tem, que é a questão de consultoria e tudo. Mas é um código bem simples, eu acho que vai ajudar vocês aí, a própria comunidade, o fórum vai poder dar um auxílio para quem não tem tanto conhecimento. Obrigado a todos aí e espero que tenha ajudado com esse vídeo.